Josué capítulo 7, verso 1 até o verso 15, a palavra de Deus diz: Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram, desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que fará ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designará se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Amém. Pai, tua palavra foi anunciada, ela deixou para nós princípios do Senhor, verdades, Pai, que devem guiar a nossa vida. E que nós, ao ouvirmos a tua voz neste lugar esta noite, possamos nos conduzir de acordo com a tua palavra, que ela venha para limpar os nossos corações, para corrigir os nossos erros, para nos mostrar o caminho e a direção que devemos tomar. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra. E usa, Pai, a minha vida como um instrumento teu, para que eu possa ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade, Pai. E que ela seja entregue aos nossos corações da forma como o Senhor deseja. Dá-me a unção do Espírito Santo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto
narra uma das batalhas de Israel após entrarem na terra prometida. Na verdade, é importante entendermos um pouco desse contexto histórico. Não sei se todos têm este conhecimento, mas sabemos que Deus libertou o seu povo que era escravo no Egito. E por 40 anos aquele povo peregrinou no deserto em direção a uma terra que tinha sido prometida por Deus há muitos anos atrás, ainda a Abraão, com quem Deus fez uma aliança. E esta terra, tomar esta terra, era parte do cumprimento dessa promessa feita lá atrás a Abraão. E estava então o povo rumando para este lugar, e por 40 anos ficaram no deserto, até que chegaram ao Rio Jordão, que era o último obstáculo à conquista, ao início da conquista daquela terra. E é importante entender que, apesar da terra ser prometida por Deus, ela estava naquele momento ocupada, então ela precisava ser conquistada. E cidade por cidade, o povo de Israel foi conquistando, segundo a palavra de Deus, segundo a ordem do Senhor. Em toda essa caminhada pela história bíblica que nós conhecemos, Deus fez muitos milagres. A própria libertação do Egito foi um grande milagre do Senhor. Você viu o derramamento das pragas sobre o Egito para que Faraó pudesse permitir a saída do povo? Tudo aquilo eram milagres que se sucediam da parte do Senhor. Depois, no próprio deserto, o povo foi milagrosamente sustentado, mantido num lugar inóspito, difícil de se viver. E ali teve alimento, ali teve água. Tudo isto da parte do Senhor, que fez milagres. Mas o próprio fato do povo ficar ali 40 anos peregrinando, já era consequência dos seus erros, dos seus pecados. Porque a caminhada não era para levar tanto tempo, mas assim aconteceu por causa da rebeldia do povo, que em determinados momentos se manifestava contra Deus e era por Deus também punida. E por isso, 40 anos se passaram naquela caminhada. Mas os milagres se sucediam. Deus abriu o mar para que eles pudessem passar. Deus fez brotar água da rocha para que eles pudessem beber. Deus fez cair maná do céu para que eles pudessem se alimentar. Tudo isso aconteceu diante daquelas pessoas que presenciaram todas estas situações. Mas apenas uma coisa bloqueava a ação de Deus sobre aquele povo. E em muitos momentos isso aconteceu. E o que bloqueava a ação de Deus sobre ele se chama pecado. O pecado daquele povo fazia com que eles se revoltassem contra Deus. Fazia com que eles assumissem uma postura de revolta, de rebelião muitas vezes, de incredulidade. Apesar de verem tantas coisas, ainda se mostravam incrédulos em muitas situações. E tudo isso bloqueava a ação de Deus da forma como Deus gostaria sobre aquele povo. Tudo isso a história bíblica nos mostra. E eu sempre que falo aqui sobre Israel, eu gosto de trazer e traçar um paralelo entre esse povo e nós hoje como igreja. Israel ainda é o povo de Deus. Deus ainda tem promessas a se cumprir com relação a Israel. Mas hoje a igreja, nós cristãos, somos também o povo de Deus. Fomos enxertados nesta videira, como diz a Bíblia, não é? E hoje também desfrutamos de alguns privilégios de sermos qualificados como povo de Deus. Mas a semelhança de Israel, também passamos por alguns problemas. Veja, muita semelhança na nossa travessia, irmãos. Porque, como eu disse, Israel foi liberto do Egito. Era escravo de Faraó, não é? Eram escravos de um povo diferente, de princípios diferentes, de costumes diferentes. Eram escravos, viveram nessa escravidão, cujo governante era Faraó. Nós cristãos, e hoje pela manhã também foi dito isso na mensagem, nós saímos da morte para a vida. A Bíblia diz que éramos filhos do diabo e nos tornamos filhos de Deus.
Estávamos mortos em delitos e pecados e agora temos vida que nos foi dada por Deus. Veja, também fomos libertos de um Egito, representado por esse mundo, que a Bíblia diz, jaz no maligno. Também experimentamos esta libertação. A nossa salvação também é, irmãos, uma grande libertação da escravidão que o pecado produzia sobre nós e que o chefe também deles produzia, Satanás, o príncipe desse mundo. Assim como o Faraó oprimia o Egito, Satanás oprimia cada um de nós, antes de nós nos convertermos e nos voltarmos para Deus. Então, há uma semelhança, mas também há uma semelhança em relação aos problemas. Israel, depois de todas as bênçãos experimentadas, ainda assim experimentava dificuldades por causa do pecado. Irmãos, pecado é um problema. Hoje pela manhã nós ouvimos na mensagem o que Deus entende por pecado e como isso pode afetar a nossa vida e como deve ser a nossa vida transformada por Deus em relação ao pecado. Mas ainda assim o pecado é uma possibilidade na nossa vida. O salvo, ele ainda pode pecar, embora não deva. Mas sempre que o pecado se manifesta, ele se torna um problema para as nossas vidas. Então, o que nós vamos ver aqui nesse texto, irmãos, é que esse pecado, a semelhança do que acontecia com Israel, às vezes é um problema também na nossa caminhada. Porque Israel é liberto do Egito e vai caminhar para a terra prometida. Nós fomos libertos do pecado e também estamos caminhando. Para onde nós estamos caminhando, irmãos? Para a Nova Jerusalém, para Canaã celestial. Nós estamos caminhando para o encontro com o Senhor, para a volta de Cristo. Estamos nessa caminhada. Há um alvo também para nós, mas durante a caminhada somos várias vezes também atrapalhados pelo pecado, pelas vezes em que nos afastamos de Deus por causa do pecado. Então veja, no futuro nos espera a vitória, eu creio nisso. Por quê? Em Cristo somos mais que vencedores. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas o pecado muitas vezes nos atrapalha. Muitas vezes atrasa a nossa caminhada. A caminhada de Israel foi atrasada em 40 anos por causa de pecado, por causa de rebeldia, de incredulidade, por causa de erros que aquele povo que conhecia a Deus não deveria cometer. Assim como nós, quando cometemos alguns erros, nós não deveríamos cometê-los, porque conhecemos a Deus. E quanto mais conhecemos, mais responsáveis somos por aquilo que fazemos. Então, o problema do pecado, ele também hoje tem atrapalhado. Embora a gente vá chegar a Canaã, eu creio que o verdadeiro salvo, ele será salvo. Eu creio nisso, mas temos que lidar com essa dificuldade, que se chama pecado, que vem muitas vezes para nos atrapalhar na caminhada, na jornada que nós temos aí e que Deus determinou para as nossas vidas. Então, hoje, entender o problema do pecado e como ele se manifesta mesmo após a conversão é muito importante para que a gente possa tratar desse problema, para que ele não traga seus efeitos ruins para a nossa caminhada que estamos aí rumando para a Nova Jerusalém. Os pecados, a Bíblia diz lá em Isaías 59, 2, fazem separação entre nós e o nosso Deus. E isso, irmãos, é sempre, é um princípio de Deus. Embora pelo sangue de Jesus tenhamos sido perdoados, os pecados que ainda hoje cometemos acabam nos distanciando de Deus e acabam nos prejudicando nessa caminhada, acabam nos fazendo sofrer, trazendo prejuízos para as nossas vidas. E esse texto que a gente leu, ele vai nos dar uma lição de como isso pode atrapalhar a caminhada de um povo inteiro e também, pessoalmente, cada um de nós. No texto que a gente leu, a gente já encontra Israel num outro contexto. Já tinham passado o Rio Jordão, já estavam tomando as primeiras cidades. E veja, cada batalha de Israel, você vê, não é jamais o povo que vence, é Deus que vence por eles.
Israel não era um povo tão numeroso e tão poderoso e tão experiente em guerra. Veja, eram escravos. 40 anos andaram no deserto, não tiveram nenhum treinamento militar, não tiveram nada disso. Então as vitórias vinham pela ação direta de Deus sobre eles. Nunca é relativo à quantidade, nunca é relativo à capacidade, é sempre Deus trazendo a vitória. Isso vale para nós também, irmãos. As nossas vitórias é Deus que nos dá. Deus é que nos faz vencedores. Não é a nossa capacidade, nossos recursos, é Deus que nos faz vencedores contra inimigos que às vezes são muito maiores do que nós. Com Israel sempre foi assim. E eles estavam já nesse início tomando a terra, aumentando, expandindo ali naquele território que tinha sido prometido por Deus. Esse é o contexto de Josué capítulo 7. Até que está diante deles uma pequena cidade chamada Ai. Esse nome é engraçado, né? Ai é o nome da cidade. E essa cidade provocou alguns ais para Israel. E veja como é interessante o que é contado aqui. Veja, Josué, que está dirigindo o povo nessa guerra, nessa empreitada, ele manda algumas pessoas espiarem como é que é essa cidade que é a próxima a ser conquistada. E lá os homens vão olhar a cidade e voltam dizendo: ó, Josué, essa aí é barbada. Essa é fácil. A gente já enfrentou coisa muito pior, povo muito maior, cidade muito maior, muito mais preparada. Ai, é uma pequena cidadezinha, é um vilarejo, isso aí, olha, não vale nem a pena mandar o exército inteiro. Manda aí 2, 3 mil homens, que é suficiente para que essa vitória seja fácil. Irmão, só que não é bem assim. Não é a nossa quantidade, nem a nossa capacidade, mas é Deus agindo através da gente. É Deus agindo na nossa vida. É isso que nos dá a vitória. Israel ainda não tinha aprendido essa lição de verdade. E eles acharam então que seria fácil. E por causa disso, Josué envia apenas 3 mil homens. E se olharmos agora o fator humano da história, humanamente falando, realmente seria suficiente. 3 mil davam conta, pelo tamanho da cidade, pelo tamanho do perigo que eles ameaçavam. 3 mil era mais do que suficiente. Mas não funcionou. Porque assim, quando a gente está diante de um inimigo muito grande, quem vence é Deus em nós. Quando o inimigo é pequeno, também quem vence é Deus em nós. Porque nós sem Deus não vencemos coisa nenhuma, irmãos. Não importa se é fácil ou se é difícil. Porque sem Deus, o destino final é derrota. Entendeu isso? E eles então estavam aprendendo essa lição. Josué manda os 3 mil homens, eles vão, e a Bíblia diz que eles têm uma surpresa enorme. Primeiro 36 morrem, e eles então começam a fugir, e os pequenininhos de Ai começam a correr atrás deles, botam eles para correr, não é? Levam eles de volta para a terra deles, lá onde eles estavam, e Josué fica tremendamente preocupado com essa história. Josué começa a pensar na repercussão disso. E ele vai fazer uma oração a Deus, pensando nessa repercussão. Ele diz: Senhor, como é que vai ser? Eu mandei 3 mil e perderam para meia dúzia de gato pingado, agora os outros vão pensar que nós somos fracos. Agora todos vão se juntar contra nós e vão nos destruir. E ele, na sua oração, angustiada com Deus, querendo saber a razão. Senhor, a gente já venceu coisa muito pior. A gente já ganhou batalha muito maior. Por que essa nós perdemos? Ele não entende a situação, fica angustiado diante de Deus, fala, ora. E aí Deus manda a palavra e o responde. E Deus diz assim: olha, vocês não ganharam por uma coisa só. Tem pecado escondido no meio de vocês. Tem pecado oculto no meio de vocês. Josué deve ter ouvido aquilo, ter ficado espantado. Mas como assim, Senhor? Quer dizer que um pecado de alguém que eu não sei nem o que está fazendo ali atrapalha o povo como um todo? É assim, irmãos, que acontece. Há uma lição aqui muito grande da responsabilidade que nós temos uns com os outros enquanto igreja. Você acha que o seu pecado atrapalha só você? Se fosse assim, estava bom, né? Mas não é bem assim. Quando somos um corpo do Senhor,
Quando um sofre, todos sofrem juntos. O pecado de um atrapalha o outro. Não é que você vai pagar pelo pecado do outro, porque o pecado de um vai mandar só um para o inferno, não vai mandar você não, pode ter certeza. Ninguém vai te levar para o inferno, assim como também ninguém vai te levar para o céu. Ninguém salva o outro, ninguém condena o outro. Mas o pecado não traz o prejuízo, nós não estamos falando de condenação, porque Israel, por mais que errou, não foi condenado. Ainda hoje é uma promessa de Deus para Israel. Israel não perdeu o seu privilégio de ser povo de Deus, apesar de todos os erros da história. Assim como eu acredito que um crente verdadeiro não perde a sua salvação. Por quê? Tem um compromisso de Deus com ele e ele com Deus. Mas o pecado que nós podemos cometer atrapalha demais a nossa vida e a nossa caminhada. E foi isso que aconteceu com Israel. Veja, eles estão ali, mas o pecado de um só atrapalha todos, traz derrota para todos. Então, irmãos, não é só a minha vida. Às vezes a gente fala, a minha vida, ninguém tem nada com isso. Tenho sim. Enquanto você está do meu lado, eu tenho com a sua vida, você tem com a minha. Porque se eu pecar, eu atrapalho você. Se você pecar, você me atrapalha. Quantos prejuízos a igreja sofre, irmãos? Quando um membro da igreja peca e flagrantemente é surpreendido. Isso traz prejuízo para a imagem de Deus, para a imagem do Evangelho, para a imagem da igreja. Quando é um pastor que peca, então? Qual é a consequência? Enorme, irmãos. Mas mesmo um membro, uma pessoa, também tem essa responsabilidade. Veja, o pecado oculto em Israel fez com que todo o povo fosse derrotado. Todo o povo sofreu aquela derrota e todo o povo sofreu a ameaça que veio depois dessa derrota. Porque havia pecado oculto, escondido, malocado, dentro de uma das famílias que compunham aquele povo. Então, há muitas lições nesse texto para nós, e é sobre isso que eu queria falar essa noite. Primeira lição é que tudo que a gente faz tem consequência. Nada, irmãos, fica impune, nada fica, apesar de parecer, não é? Às vezes a gente vê, faz, não acontece nada, faz, não acontece nada. Nada fica impune, irmãos. Tudo que fazemos tem consequência. A palavra de Deus diz: o que o homem semear, ele vai colher. Isso é um princípio invariável de Deus. Tudo que semeamos, nós colheremos. E esse texto me ensina que tudo tem consequência. Como é que começou essa história? Deus deu uma ordem àquele povo. Tudo que vocês fizerem na batalha, vocês não vão tirar nada. Tudo que vocês conquistarem, vocês não vão ficar com nada daquele povo. Porque aquele povo é contrário a mim. Porque aquele povo é idólatra. Porque aquele povo me ofende. Vocês não vão ficar com nada. Tudo que vocês verem diante de vocês não pode ficar com vocês. Essa foi a ordem de Deus nas batalhas anteriores. E o que aconteceu? Um dos soldados de uma das famílias resolveu ficar com algumas daquelas coisas ganhas na batalha, despojos de uma guerra vencida. Ele deseja então trazer para dentro da sua casa. E por quê? Qual foi o seu erro e qual foi a consequência do seu erro? Vamos ver no capítulo 7, versículo 21. Diz assim: aqui já temos a confissão desse rapaz, a confissão de Acã. Ele diz no verso 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos. O que eu fiz? Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Qual o problema de Acã? Aonde começou o seu pecado? Na cobiça, irmãos. Cobiça, raiz de muitos pecados. Quando Paulo diz o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, o que está por trás do amor do dinheiro? É a cobiça, é o desejo de tê-lo, é o desejo de obtê-lo. E a Bíblia é clara ao dizer que nós não devemos cobiçar. E aí alguns imaginam que o mandamento é não cobiçar a mulher do próximo, é isso o mandamento?
Não, nananina não. É a mulher, o boi, a casa, o terreno, tudo do próximo. Não é só a mulher, não. É não cobiçar nada de ninguém. Acã, ao cobiçar, deixou que entrasse no seu coração uma raiz de pecado. Ali nasceu o pecado, porque ele está lá no meio da guerra, a guerra foi vencida, está todo mundo morto lá, as coisas tudo destruídas. Ele olha, caramba, uma capa babilônica, uma capa de Armani aqui, ó, assinada por um costureiro famoso. Essa capa vale uma fortuna, essa capa. Não, essa capa não pode ser jogada no lixo, olha só que desperdício. Como é que povo jogar uma capa dessa fora? Não. Ainda acha 200 ciclos de prata, olha lá, um dinheirinho sobrando ali, né? Coisa tá feia, tá difícil, né? Vamos deixar isso para lá não. Uma barra de ouro. Ah, não. Isso não pode ser jogado no lixo. Ouro, prata, uma capa novinha, isso não pode ir para o lixo. Olhando assim, realmente dá pena, não dá, irmão? Fala sério comigo aqui, dá pena ou não dá pena? Jogar fora uma capinha? Você tem uma barrinha de ouro para jogar fora aí? Tem? Não, né? Ninguém gosta de jogar fora uma barrinha de ouro, ninguém gosta de jogar fora uma capinha, ninguém gosta de fazer essas coisas. Humanamente falando, é um desperdício. Aí você ainda arruma uma desculpa, não, mas olha só, é até pecado, porque vamos jogar fora recursos. Num momento tem tanta gente passando necessidade, eu jogando coisa fora. Olha como é que a gente transforma pecado em algo útil, né, irmãos? Seria tudo ótimo se não houvesse uma ordem expressa de Deus. A ordem expressa de Deus era não ficar com nada. E que eu saiba, irmãos, Deus não muda de opinião. Você acha que Deus muda de ideia, muda de opinião? Ah, uma coisa que era pecado agora não é mais. Não, agora está moderno, não é mais pecado. Não, não existe isso, irmãos. Pecado é pecado, vai ser sempre pecado. Deus não muda de opinião, Deus não muda de ideia. Então a ordem foi expressa, não pode pegar. Então não adianta ficar inventando desculpa, mas foi a cobiça. A cobiça no coração produziu a derrota. Produziu a derrota para ele e para todo Israel. Porque estava ali alguém no meio daquele povo cobiçoso e fazendo as coisas na surdina, na encolha. Ele disse, eu peguei isso tudo e enterrei debaixo da minha tenda, botei a prata lá por baixo. Foi assim que ele fez. Então veja, para que ficar com uma coisa que eu nem vou usá-la? Para que ficar com uma coisa e escondê-la? Só pela sensação de tê-la? Só pelo conforto momentâneo de satisfazer o meu sentimento de cobiça? Irmãos, veja que às vezes a gente cai nessa, de satisfazer o sentimento de cobiça. Cobiça não é para ser satisfeita. Cobiça tem que morrer de fome, irmãos. Cobiça tem que ser morta. Mas o desejo de satisfazer, mesmo que não vá ficar, mas só para dizer, eu peguei. Eu me lembro de Davi, quando pegou aquela mulher que estava tomando banho. Por que ele pegou aquela mulher? Porque ele estava cobiçando aquela mulher. Porque ele pôs os olhos nela e cobiçou. E depois, ele arrumou um problema. E outro problema. E foi um problema atrás do outro. Só porque satisfez o desejo da cobiça. Eu cobiço, eu vou lá, eu pego um pouquinho. Ninguém está vendo. Eu pego um pouquinho. Mas aí, junto com a cobiça, vem o medo. Vem o medo de ser descoberto. Vem o medo de ser flagrado. Vem o medo, vem um monte de coisa. Então esconde. E nem aproveita daquilo que tanto cobiçou. Essa é a história triste de Acã, irmãos. Que pela cobiça se deixa levar dessa maneira e traz não só um prejuízo para si mesmo, mas um prejuízo para todo o povo do qual ele fazia parte. Irmãos, olha como esse texto nos chama a uma responsabilidade. Essa responsabilidade é uma coisa que hoje a igreja moderna não entende mais. O que é a igreja moderna? A igreja moderna é um saco de gatos, irmãos. Essa é a igreja moderna. Não tem responsabilidade ninguém com ninguém. É cada um por si.
não tem sentimento de corpo. Igreja hoje funciona igual supermercado. Você não gostou de um, vai no outro, você encontra o produto melhor. Não tem mais o sentimento de pertencimento, de corpo, de unidade. Parece conto da carochinha essas coisas hoje com relação à igreja. Por isso hoje na igreja não existe mais disciplina que a Bíblia ordena. Porque se você flagrar alguém cometendo pecado, o que você tem que fazer? Tem que expulsar essa pessoa da igreja? Não, você tem que discipliná-la. Você tem que chamar a atenção dela, você tem que exortar, você tem que dizer que ela está errada, você tem que botá-la de castigo. Não é assim que você disciplina os filhos? É assim que a Bíblia diz que deve ser feito na igreja. Mas isso funciona? Não funciona mais na igreja moderna, que é um saco de gato. Porque você, quando disciplina pessoas, eu vou embora daqui. Por quê? A igreja é que nem biscoito, vai um, vem 18. Não tem só essa igreja não, tem um monte aqui pertinho, eu vou para outra. Por que eu vou sentar no banco e sofrer uma disciplina aqui nessa igreja, se eu tenho milhares de outros que eu posso ir, sem contar nada, escondendo minha história e ficar lá como se nada tivesse acontecido? Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Mas a realidade não apaga a verdade. A verdade é a Bíblia. E isso vai sempre trazer prejuízo. Ninguém se safa. Fugir não safa ninguém. Esconder não safa ninguém, irmãos. Ninguém vai se safar dessa. Então, o sentimento de corpo e do que eu faço e da responsabilidade que eu tenho que ter com a sua vida é muito grande. Mas você também tem que ter esse sentimento. Hoje nós somos tremendamente irresponsáveis. Ofendemos todo mundo, fazemos o que queremos, não demos satisfação a ninguém. É assim a liberdade hoje. Liberdade confundida com bagunça, irmãos. Enquanto a Bíblia nos chama a responsabilidade como corpo. Eu não sou sócio da Igreja de Nova Vida. Eu sou membro do corpo de Cristo. E eu tenho aqui um compromisso com os meus irmãos que decidiram ser membro neste lugar, neste nome. Mas o meu compromisso é com o corpo, com os irmãos. Nós temos esse compromisso. E o que fizermos pode prejudicar um outro. E ninguém está aqui para prejudicar ninguém. Nós estamos aqui para crescer juntos como um corpo, para caminharmos juntos. Mas esse sentimento já não existe mais. E já naquela época isso se mostrou um problema. E por causa da irresponsabilidade de Acã, todo o povo foi derrotado naquela batalha. Porque, irmãos, cobiça só vai produzir derrota, tanto para o povo, quanto para a vida daquele que é cobiçoso. E quem encobre, quem esconde o seu pecado, não vai prosperar, nunca. Veja, é muito difícil falarmos dos nossos erros. É muito difícil expormos as nossas debilidades. Mas o que a Bíblia diz é que quem as esconde jamais vai conseguir prosperar. Então, esconder não é a solução. A solução é expor, é lavar, é cuidar. Essa é a solução. E o que a Bíblia diz sobre isso, leia comigo Provérbios 14, 12. Vamos ler? Livro de Provérbios, capítulo número 14, no versículo número 12, do capítulo 14 do livro de Provérbios, a Bíblia diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Toda situação, toda ideia que nos vem após o pecado, nos parece direito, mas depois torna-se em caminho de morte. O que acontece depois que alguém peca? Normalmente damos uma desculpa para o pecado. Damos uma justificativa. Queremos não parecer tão ruins assim, tão cruéis à vista dos outros. Então dizemos assim: olha, eu pequei, mas você há de convir que eu tinha todos os motivos para fazê-lo. Eu imagino Acã falando isso: olha, tinha uma capa ali, você não viu aquela capa. Se você visse aquela capa, acho que até você pegava.
que a capa era, daqui. E aquela barra de ouro, limpinha, brilhando, e aquela prata toda? Duvido que você não pegasse também. Duvido que você não levasse. Não é assim que fazemos? Parece direito o nosso caminho, na hora que fazemos e também depois. Mas no final, a Bíblia diz, são caminhos de morte. Provérbios 28, 13, agora mais explícito na palavra de Deus. Provérbios 28, verso 13 diz: o que encobre, esconde as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Sabe o que eu acho interessante aqui, irmãos? É que hoje tem tanta gente buscando prosperidade aí, não tem? Tem tanta igreja prometendo prosperidade para aqueles que buscam prosperidade. Um merece o outro, né, irmãos? Mas a Bíblia diz que um pecado escondido impede a prosperidade de qualquer pessoa. Por mais que você faça campanha, dê cheque para a igreja, a prosperidade está impedida por um pecado escondido e encoberto. Mas a continuação do versículo diz que aquele que confessa, torna público, e deixa, alcançará prosperidade. Não, alcançará misericórdia. Veja, o pecado, ele impede a prosperidade. Mas não quer dizer que a confissão vai trazer prosperidade. Prosperidade é outra história, irmãos. É outra história. Prosperidade, Deus dá a quem Ele quiser. Não é a gente que vai conquistar, não. Deus dá a quem Ele quer. Então é importante observar esse princípio de Deus. A nossa vitória, ela vem pela obediência. É a obediência que garante a vitória. Seria fácil aquela vitória sobre Ai, se não houvesse o pecado escondido de Acã. Seria fácil aquela vitória de Israel, se não tivesse aquilo escondido naquela tenda. E aí, irmãos, há um problema, porque a Bíblia diz que aquilo que está escondido, um dia será revelado. Não diz quando, mas um dia vai ser revelado. Leia comigo Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, versículo 26, fala explicitamente a respeito deste tema. Mateus, capítulo 10, verso 26, diz assim: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Quem disse isso? Jesus. Foi Jesus que falou sobre isso. E ele está dizendo que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então é inútil esconder. É completamente inútil. Primeiro, diante de Deus. Normalmente, quando escondemos, eu acredito que ninguém é tão louco assim a achar que está escondendo de Deus, né? Pode ser que haja uma neurose na pessoa que ela acha. Né? Uma vez essa neurose deu no profeta Jonas. Jonas era meio neurótico, né? Ele foi neurótico. Ele falou assim: eu vou fugir para Tarsis, porque lá o Senhor não vai me achar. O que é isso? É uma neurose. Fala sério. Você achar que consegue um lugar na terra para se esconder de Deus, só pode estar maluco. Então, alguém que faz um pecado e esconde, achando que está escondendo de Deus, só pode estar maluco também. Porque Deus vê tudo. Não é verdade, irmãos? Deus vê tudo. Mas não há nada oculto que não venha a ser descoberto, que não venha a ser revelado. Então, tudo será revelado. Então, é inútil qualquer tentativa de esconder. Por quê? Deus vê tudo e de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. Então, quem não confessa e deixa o seu pecado, segundo diz a Bíblia, pode ser subitamente surpreendido, como foi o caso de Acã. Ele não falou nada. Ele trouxe aquelas coisas, ele escondeu na sua tenda, nem sei se ele contou para sua mulher, seus filhos, não sei, ele escondeu lá. Ele guardou. Ele não disse nada para ninguém, mas Deus sabia. E ali ele permaneceu e foi um dia surpreendido no seu pecado. Por quê?
o processo foi bem interessante, porque depois da oração, quando Deus responde a Josué, ele diz assim: eu vou mostrar quem é. Você vai ver casa por casa, tenda por tenda, homem por homem, até que eu vou mostrar quem é. E assim foi e aconteceu. Então o pecado de Acã foi surpreendido nele e exposto a todas as pessoas que estavam ali. Veja, isso é bíblico, irmão. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 12. Segundo Samuel, capítulo número 12, versículo também número 12, diz assim: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. O que isso está dizendo? É Natã repreendendo a Davi por causa do seu pecado. Davi também, quando pecou, ele não levou a mulher para a praça pública e fez sexo com ela lá na praça pública, né? Ele fez escondido, fez na sua casa, lá direitinho. Não foi assim que ele fez? Mas Natã, usado por Deus, está dizendo para ele essas palavras: você fez em oculto, mas eu vou fazer agora publicamente, diante de todo mundo, e todo mundo vai saber do teu pecado. E até a gente aqui em São Cristóvão agora está sabendo do pecado de Davi. Já viu isso? Está na Bíblia. Há pelo menos 3.000 anos que está escrito aqui na Bíblia. E todo mundo está sabendo do pecado de Davi. Todo mundo está sabendo do que fez o rei Davi. Veja, irmãos, isso se cumpre. A gente, Jesus falou isso, é que lá, quando ele voltar, então tudo vai ser revelado. Não, não é necessariamente assim, não. Pode ser descoberto antes. Porque o fato, quando ele voltar, dá aquela sensação de impunidade, né? Não, então, depois a gente resolve isso. Mas pode ser que seja antes. Com Davi foi antes. E todo mundo ficou sabendo, até o dia de hoje, está todo mundo sabendo. Não é, irmãos? Então é muito séria a responsabilidade que a gente tem contra o pecado. Como eu disse de manhã, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A nossa prática é justiça. Mas o pecado pode ser um acidente na nossa vida. E o que fazer quando esse acidente acontecer? Esconde aí para ninguém ver. Vamos abafar esse caso aí. Não, ninguém vai saber. Não é essa a solução. A solução é confessar e deixar. A solução não é esconder, jamais será esconder. A solução é consertar. Porque às vezes pecados ocultos, pode ser que ninguém tenha sabido, mas Deus soube e viu. Entende, irmãos? Vamos falar de maneira mais prática. Veja, alguém está na igreja, alguém é salvo, alguém está buscando o Senhor e pecou, mas ninguém sabe do seu pecado. Ele não confessa, ele não expõe, ele não trata, como se aquilo fosse simplesmente desaparecer. Não é assim que acontece. Homens já passaram AIDS para suas esposas por causa de um pecado oculto que ninguém soube. Foi só uma vez. Foi só uma vez. Mas a AIDS ficou depois com a mulher para o resto da vida. Um exemplo extremo, esdrúxulo, mas bem real, para a gente entender do que se trata, do que Deus está nos falando. Pecados ocultos trazem consequência, não somente para mim, mas para outras pessoas. Esse homem que eu citei, além das consequências para si próprio, passou essa consequência para outro, porque o pecado não foi tratado, porque o pecado não foi exposto, porque nada foi feito e simplesmente abafamos como se isso tudo pudesse sumir de uma forma automática. Um pecado oculto pode impedir o avanço de uma igreja, irmãos. Israel parou naquele dia. A terra não foi mais conquistada, apesar de ser tão fácil a próxima cidade a ser tomada, ela se tornou um obstáculo enorme por causa do pecado. Às vezes a igreja não cresce por causa do pecado, porque há alguém escondendo alguma coisa. E aí a coisa não anda, o corpo não avança, o progresso não chega.
porque o pecado não foi tratado, esmiuçado, não foi confessado, não foi deixado. Está só ali, guardado, escondido na tenda, mas Deus, a Bíblia diz, Deus está vendo. Então qual é a solução? Irmãos, solução para pecado só tem uma. Jesus Cristo é a solução. O mesmo Jesus que me salva é o mesmo que me perdoa quando eu peco. Eu disse que o salvo também pode pecar, embora não deva, mas a possibilidade existe, como que por acidente. E na Bíblia está escrito pelo apóstolo João, filhinhos, não pequeis, é a ordem de Deus. Todavia, se alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Quem é o advogado? Jesus Cristo. Por que eu preciso de advogado? Porque pode ser que eu erre. Eu não quero. Deus mandou não fazer. Nenhum de nós pode querer. Mas se por acaso acontecer, estou perdido? Não. Ainda há uma solução. Jesus Cristo é o meu advogado. Mas, irmão, para um advogado me defender direitinho, eu tenho que contar tudo para ele. Pode ter segredo entre um cliente e um advogado? Os doutores presentes aqui me falem. Não pode, né? O advogado tem que saber de tudo da vida daquele que está defendendo. Eu não posso ter segredos com Jesus. Ele é meu advogado, mas eu preciso confessar. Eu preciso tratar. Então, a solução para um pecado oculto, pequeno, grande, de qualquer tamanho que seja, não há outra, senão confessar. Veja, naquele tempo a solução foi um pouco drástica, não é? Porque Deus disse assim, aquele em quem for achada as coisas ocultas, será queimado, juntamente com sua família. E foi exatamente isso que aconteceu com Acã. Foi exatamente o que aconteceu. Quando foi descoberto, quando o pecado foi revelado, quando a confissão veio, mas a contragosto, forçada, né? Aquilo tudo se cumpriu. E aquela família foi riscada do mapa. E sabe o que aconteceu? Israel voltou a vencer. A batalha contra Ai, depois disso, foi como nada. Foi mamão com açúcar, irmãos. Por quê? Porque acabou o problema. Acã foi morto. O tratamento, irmãos, é matar Acã. Sabia disso? Acha ele aí, mata ele. Amém, irmão? Acã que está na sua vida, Acã que está fazendo parte da sua existência, ele precisa ser morto. Porque se ele não for morto, você não vai vencer mais. Você não vai conquistar coisas fáceis que tem pela frente. Você não vai chegar a objetivos que seriam facilmente alcançados. Porque Acã ainda está vivo e escondendo. A solução é uma só, como diz 1 de João 1,9, que eu quero ler com você. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Está escrito na palavra de Deus, simplesmente assim, irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas é preciso confessar, antes de ser descoberto, porque Acã confessou, mas confessou depois de ser descoberto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E isso, irmãos, inclui algo muito particular, muito pessoal de cada um. A confissão, o tratamento da parte de Deus, não a fórmula, mas aquele que realmente se arrepende do que fez, Deus conhece o seu coração. Às vezes nós desconfiamos, né? Ah, lá, fez o que fez, agora está aí, chorar, me engana. Ah, isso não me engana, não. Não tem gente que fala assim? Mas Deus conhece o coração. E uma coisa a Bíblia diz que eu acho muito importante. Leia comigo 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Isso aqui é um versículo muito terapêutico. 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar,
mas a tristeza do mundo produz morte. Duas tristezas são citadas aqui. Uma segundo Deus e uma segundo o mundo. A segundo Deus é aquela que dá em mim, motivada pelo Espírito Santo. Quando eu errei e imediatamente recebi do Espírito a direção de que errei, aquilo me entristece de maneira que eu queira me reconciliar com Deus, corrigir meu caminho. E isso então não traz pesar, porque há uma restauração diante do Senhor. Mas a tristeza segundo o mundo nada mais é do que o remorso, de saber que foi descoberto, de saber que prejudicou a sua vida, de saber que jogou tudo fora. Isso nada mais é do que remorso. E não o pesar por aquilo que eu fiz com Deus, mas sim o pesar por aquilo que eu fiz comigo e pagarei as consequências por isso. Não é essa tristeza que produz reconciliação e que produz continuidade na presença de Deus, mas sim aquela que é produzida pelo mal que eu fiz a Deus e que eu reconheço e que posso confessar a Ele e por Ele ser perdoado e restaurado completamente a mesma condição que eu tinha antes de ter cometido aquele pecado. O advogado intercede em meu favor e eu sou declarado completamente livre e inocente mais uma vez. É essa a sentença de Deus. E eu preciso então dar ouvidos à palavra. Abra comigo Provérbios capítulo 28 mais uma vez. Mas agora, ao invés do versículo 13, vamos ler o versículo número 9. Provérbios capítulo 28, versículo número 9, diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, o que acontece com ele, irmãos? Até a sua oração é o quê? Abominável. Veja, não adianta eu falar nada para Deus se eu primeiro não abrir o meu ouvido para ouvir a sua palavra, não abrir o meu coração para receber a sua lei. Deus não está querendo ouvir nada da minha boca, Ele está querendo que eu ouça a sua palavra. Não pensa que Deus está querendo ouvir um grande discurso seu justificando seus erros, porque Ele já sabe tudo que você fez, mas Ele está querendo que você dê ouvidos à palavra dEle, para que então a sua oração se torne aceitável a Ele. É esse o princípio aqui estabelecido. E para a igreja também há uma lição grande na palavra de Deus. Para terminar, abra comigo Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo número 5, versículo número 16. Olha como a Bíblia fala sobre isso, irmãos. Confessai, pois, os vossos pecados a quem? Uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. A Bíblia fala de confissão mútua, e agora é terapêutico para a igreja. Falando à igreja, como o meu pecado pode atrapalhar a igreja, eu tenho uma responsabilidade com relação a ela. Então o que Deus diz, confessem mutuamente os seus erros. Confessem um ao outro. Confessem, admitam os erros uns aos outros. Ele está dizendo textualmente, orem uns pelos outros, para que haja uma restauração, para que haja uma recuperação entre vocês, para que vocês sejam curados. Cura é o que Deus quer trazer. Aonde há pecado, irmãos, há afastamento de Deus. Mas o que Deus deseja em relação ao pecado é cura. Curar, restaurar. Não há nenhum prazer da parte de Deus na perdição. Não há nenhum prazer na condenação, mas sim na restauração. Não houve prazer em Deus na morte de Acã, mas a sua restauração já não era possível àquela altura. Quando Deus chega a condenar alguém, irmãos, é porque nenhuma reparação era possível àquela altura. Hoje há uma oportunidade de reparar. Hoje há uma oportunidade de confessar. Enquanto você está vivo, há uma chance de consertar o erro antes que ele seja exposto.
Há uma chance de tratar, de mudar. E é sobre isso que Deus está nos falando. Deus deseja um crescimento saudável para a igreja, para o corpo. Mas é importante que cada um dos seus membros cuide de si e cuide do próximo. É importante que cada um de nós assuma a nossa responsabilidade para com o corpo. Para que o corpo então seja sadio e coeso. E possa vencer de acordo com o que Deus preparou para a nossa igreja. Para a gente vencer, esse problema tem que ser tratado. Amém?